Como sabemos, a energia mecânica se conserva em diversas situações. Bernoulli partiu dessa premissa. E fazendo as equações da conservação da energia, ele chegou a essa expressão aqui, onde ρ representa a densidade do fluido, neste caso, do ar. Se eu tiver o ar fluindo em uma tubulação, como apresentada, inicialmente mais grossa no início e depois mais fina, teremos uma densidade para esse ar. Observando a fórmula de Bernoulli, esse V² sobre 2 nos lembra a energia cinética. E esse ρgH, onde H está representado pela letra Y, lembra a energia potencial gravitacional. Então, Bernoulli, utilizando os princípios da conservação da energia, viu que isso acontecia. Agora, supondo que de um lado e do outro vamos ter a mesma altura, ρgy1 e ρgy2 podem ser cancelados, supondo que não há desnível, ou seja, estamos na horizontal. Então, quando eu afino a tubulação, vou ter uma velocidade maior, para que haja conservação de massa, de forma que a quantidade que passa por uma tubulação seja a mesma que passa pela outra tubulação. Assim, quando há ganho de velocidade, seguindo a equação de Bernoulli, vamos ver que se a soma é constante, se este termo aumentar, este outro consequentemente irá diminuir, de tal maneira que possamos dizer que em uma tubulação como esta, o fato de haver ganho na velocidade acarretará na redução da pressão. Isso é um dos fatores que pode explicar de maneira simplificada o que faria o avião subir. Vendo agora o formato da asa do avião, vamos tentar entender o porquê seria assim e quais as consequências disso. Seguindo a ideia também segundo o princípio de Bernoulli, na hora que o ar chegar na parte dianteira da asa, ele vai se dividir, parte indo para baixo e parte indo para cima. A parte que vem por baixo percorre uma distância menor do que a parte que vai por cima. Qual então seria a ideia de acordo com o princípio de Bernoulli? Na parte de cima é observada uma velocidade maior, enquanto que embaixo observa-se uma velocidade menor. Pensando que o ar vai por cima, chega junto com aquele que vai por baixo. Então, onde eu tenho uma velocidade maior, a pressão fica menor. E onde eu tenho uma velocidade menor, tem uma pressão maior, por conta deste princípio. A partir disso, o que irá acontecer, como a pressão aplicada pelo ar na parte de baixo seria maior do que a de cima, teremos uma força resultante para cima. Dessa forma, a força para cima supera a força para baixo. E é essa força resultante que acaba sustentando a força-peso, em que a Terra atrai o avião. Agora, falando um pouquinho sobre a estrutura da asa do avião, nós temos os slats, os flaps, os spoilers e os ailerons. Os flaps estão posicionados na parte inferior da asa e os slats na parte superior. Eles são denominados dispositivos hipersustentadores. São utilizados tanto na decolagem quanto no pouso dos aviões. Eles são responsáveis pelo aumento da sustentação da asa, e a sustentação é o que mantém o avião voando. Os aviões foram feitos para voarem alto e rápido, contudo, na decolagem e no pouso, voam baixo e devagar, o que não condiz com a sua projeção. Então, para resolver isso, a solução da engenharia foi desenvolver os flaps e os slats. Levando em conta a equação da sustentação, temos que a sustentação é igual a meio da densidade do ar
vezes a velocidade do vento sobre a asa ao quadrado, vezes a área da asa, vezes o coeficiente de sustentação. Como a velocidade está ao quadrado, é um item muito importante nessa equação. Então, se diminuo a velocidade, a sustentação também irá reduzir consideravelmente, sendo difícil a manutenção do avião no ar. Para manter essa equação, então, é necessário mexer nos outros componentes da fórmula. Como a densidade não é possível de ser alterada, pois depende da temperatura do ar, resta-nos o coeficiente de sustentação e a área da asa. Portanto, aumentando a área da asa, consigo obter uma maior sustentação do avião. Contudo, aumentando a área, eu também aumento o arrasto. Então, seria necessário algo que modificasse a área e a curvatura da asa conforme necessário. Devido a isso, os engenheiros desenvolveram os flaps, pois quando eles saem da asa, aumentam a área, e quando curvam para baixo, aumentam o coeficiente de sustentação do perfil da asa. Ainda, quando abaixam, o arrasto do avião aumenta, diminuindo ainda mais a velocidade. Essa é uma situação ideal para o pouso. Já na hora da decolagem, os flaps saem apenas um pouquinho da asa, porque a velocidade estará aumentando na decolagem, enquanto no pouso está diminuindo. Os slats são um pouco diferentes, pois além de aumentarem a curvatura, também deixam uma espécie de fenda na frente da asa, que deixa o ar mais próximo. Com isso, dá para aumentar o ângulo de ataque, que é o quanto o nariz do avião pode subir. Já os spoilers são utilizados apenas no pouso e também servem para frear o avião. Por fim, os ailerons são responsáveis por controlar o movimento de rolamento da aeronave. Neste experimento, utilizamos um suporte com haste horizontal, um pedaço de papel pardo com uma dobradura presa com fita em uma de suas extremidades, possibilitando a livre oscilação do papel na haste. Ainda utilizamos 2 clips e um secador de cabelo. Encaixando na haste, pode-se enrolar o papel, para que ele adquira o perfil parecido com o de uma asa de avião. Também podemos acrescentar pesos adicionais, afixando os clips na parte inferior do papel. Finalmente, vamos utilizar o vento produzido pelo secador de cabelo e soprar ar em cima do perfil curvo do papel. Quando acionarmos o secador, o vento por cima do perfil faz com que o papel suba e sustente o seu próprio peso. Este efeito é chamado de fenômeno de Venturi, que diz que a pressão de um fluido é inversamente proporcional à velocidade. Como a velocidade do ar é maior na parte superior do papel, a pressão do ar nesta região é menor do que na parte inferior. Esta diferença de pressões cria uma força que pode sustentar o peso do próprio papel, da mesma forma que um avião utiliza o mesmo fenômeno para sustentar o próprio peso.